Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia também para você que nos visita. Seja muito bem-vindo. E é isso. Vamos lá. Eu quero orar com os irmãos. A gente vai orar e em seguida a gente começa o nosso devocional seguindo aí a nossa série nos atributos de Deus, como a gente tem feito aí nas últimas 2 semanas. Hoje a gente continua e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a santidade de Deus e ver um pouquinho como isso é prático para nós, né? A gente está tentando enxergar como conhecer um pouco mais os atributos de Deus nos ajuda a viver uma vida mais agradável a Deus. Então, vamos orar, quero orar com os irmãos e aí em seguida a gente começa o nosso devocional aqui. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado por esse dia tão gostoso. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bom, Pai, conosco. Nós te agradecemos porque mesmo com as dificuldades, mesmo com o sofrimento que nós temos que lidar nessa vida, o Senhor continua, Pai, cuidando de nós e nos demonstrando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Nós te louvamos, Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz ele foi perfeito e ele garante algo para nós muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que nós possamos experimentar aqui. Nós te louvamos, Deus, porque nós temos um relacionamento com o Senhor através de Cristo. Nós te louvamos porque, por causa do que Cristo fez por nós, Pai, nós podemos conhecer ao Senhor de forma verdadeira. E nós podemos também ser transformados, ó Deus, pelo conhecimento do Senhor. Que o Senhor se revele a nós hoje, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados pela Tua Palavra, que age em nós através do Teu Espírito. Nós pedimos, Deus, que o Senhor seja conosco, que seja um tempo produtivo, que o Senhor me ajude, Pai, a falar com clareza, a conseguir comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar a esse pessoal que está do outro lado e que nós cresçamos juntos e aprendamos juntos. Essa é a nossa oração e nós oramos assim no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Bom dia para todo mundo que foi entrando aí também. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. E como eu falei, hoje a gente continua a nossa série nos atributos de Deus, né? E hoje especificamente a gente vai falar sobre a santidade de Deus. 2 semanas atrás a gente falou sobre imutabilidade e a gente definiu a imutabilidade como a imutabilidade de Deus. Ela implica que o caráter de Deus é perfeito, que seus propósitos eternos não mudam e que suas promessas serão completamente cumpridas, nos dando uma base sólida para uma vida fiel, confiante e satisfeita. Essa foi a imutabilidade, foi como nós começamos o nosso estudo nos atributos de Deus. Nessa mesma semana, nós também falamos sobre a bondade de Deus. E a gente definiu assim: a bondade de Deus é o externar do seu caráter glorioso, a fonte e o padrão de tudo que é bom e o combustível que nos move a praticar as boas obras que Ele preparou para nós. Semana passada a gente conversou sobre a fidelidade de Deus. E a gente definiu fidelidade assim: a fidelidade de Deus é a certeza de que tudo que Ele diz é verdade e de que todas as suas promessas serão cumpridas, a garantia da nossa salvação e o combustível para sermos fiéis em qualquer circunstância. Hoje o nosso assunto vai ser a santidade de Deus. Só que a gente vai olhar para ela de uma forma um pouco diferente do que a gente fez com os outros atributos. Nesses outros 3 atributos nós fizemos uma divisão ali, doutrina e aplicação, né? E hoje a gente vai falar sobre a santidade de Deus numa perspectiva da teologia bíblica. A gente vai caminhar do começo até o final das Escrituras, olhando para algumas passagens que nos ajudam a entender o que é esse esquema de santidade de Deus. O que significa dizer que Deus é santo. E aí aproveitando inclusive para aplicar um pouco alguns dos conceitos que nós vimos na nossa última EBD no domingo de manhã, né? Então, a ideia vai ser essa: caminhar ao longo das Escrituras para entender o que é esse negócio de santidade, o que a gente quer dizer quando a gente fala que Deus é santo, o que significa isso e como isso se aplica a nós hoje. Então, tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Ele é a personificação
da santidade. Ele e somente Ele é santo, santo, santo. A gente vê isso em Isaías capítulo 6, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 4. Desde a eternidade passada, Deus ele é completamente santo porque Ele é imutável e perfeito no seu caráter. O Deus que nos criou, o Deus criador de todas as coisas, Ele é um Deus santo. Agora, o que significa dizer que Ele é santo? Infelizmente, né, nesse contexto de igreja e tudo mais, a gente aprende rápido algumas palavras, aquele evangeliquez, e a gente realmente não sabe o que elas significam ou a profundidade daquilo que elas carregam, né? Normalmente a santidade ela vai ser definida como algo que foi separado, né? E aplicando isso a Deus, é comum a gente ouvir pessoas dizendo que Deus é santo porque Ele é alguém completamente separado do pecado. Isso tem um aspecto de verdade, né? Essa conotação ela enfatiza o aspecto moral, que é um aspecto importante. O problema é que só a ideia de separação não descreve muito bem o que é a santidade e não distingue, por exemplo, como nós e Deus somos santos de formas diferentes. Porque a Bíblia diz que Deus ele é santo e ela diz que o povo de Deus é um povo santo. Mas nós não somos santos de formas iguais, nós somos santos de formas completamente diferentes, né? Então, há um sentido em que apenas Deus é santo e outro sentido em que todos nós podemos e devemos ser santos como Ele é santo, como diz lá em Levítico e também depois lá em 1 Pedro. Então, a gente vai olhar primeiro para o aspecto exclusivo de Deus. O que significa esse aspecto exclusivo da santidade de Deus? Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? O livro de Êxodo, né, ele é justamente sobre esse Deus que se faz conhecido, o Deus que se revela ao seu povo. E aí aqui em Êxodo 15 a gente vê Deus se revelando a Moisés, né, como um Deus santo. E o que nós vemos no texto é que santidade é mais do que simplesmente ser alguém separado. A santidade de Deus é uma afirmação de que Ele é incomparável. Não há ninguém como Ele. O texto diz, né, quem é como tu, glorificado em santidade? E essa pergunta aqui ela é de certa forma retórica, porque a resposta é, ou pelo menos deveria ser, óbvia. Ninguém é como o Senhor. Esse conceito, ele inclusive nos ajuda a entender melhor o texto de Isaías 6, versículo 3, que diz o seguinte: E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente certamente perderia muito se nós traduzíssemos o texto aqui, né, como separado, 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 ou moral, 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 né, ao invés de falar santo, santo, santo. Santo é alguém separado, santo é alguém moral. Mas quando nós dizemos santo, 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 é como se nós estivéssemos dizendo Deus é exclusivamente Deus. Só Deus é Deus. Deus é incomparável. Ele é perfeito no seu caráter. É a mesma ideia que a gente vê em 1 Samuel 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então, o que nós vemos nesses textos é que Deus ele é supremo e exclusivamente Deus. Ele não tem rivais, ninguém se compara a Ele. Ele é um ser completamente diferente, exclusivo e incomparável. Só Deus é inatamente santo. A natureza de Deus é santa. O seu nome é santo, como a gente vê em Isaías 57. Ainda assim, né, e aí aplicando um pouco para nós, o uso da palavra santo também se estende a pessoas e coisas por derivação. Se os seres humanos ou as coisas são santos, eles são santos apenas porque Deus os separa para o seu uso especial. É isso que eu quero dizer por derivação. Deus ele é santo inatamente, o ser dele é santo. Nós somos santos por derivação. Em um sentido amplo, tudo pertence a Deus, mas em um sentido mais restrito, algumas coisas e pessoas pertencem exclusivamente a Deus de uma maneira especial. Nós, povo de Deus, somos santos justamente porque nós somos separados por Deus e para Deus, para um propósito muito específico que a gente vai falar um pouco mais à frente. Agora, no entanto, a gente vai falar sobre a santidade que foi perdida. O Deus Santo criou o mundo perfeito, mas o homem escolheu pecar. Adão e Eva, eles foram aí a coroa da criação de Deus. Eles caminharam com Deus no santuário do Éden, no jardim do Éden, mas esse casal, ele
que era sem pecado, eles pecaram e eles perderam a sua santidade. E por isso Deus os expulsou da sua presença, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 3. E a história que nós vemos nas Escrituras desde então num certo sentido, a história de como Deus está trabalhando para restaurar no homem a santidade que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam no jardim. E aí a gente vê na sequência da história que parte desse plano envolvia um povo. O Antigo Testamento nos mostra que Deus escolheu Israel para se tornar seu povo enquanto Deus vivia no meio deles. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, depois de ter libertado o seu povo do Egito, Deus ele diz o seguinte a Moisés enquanto fazia uma aliança com o seu povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel se tornou uma nação santa porque Deus estava exclusivamente presente com eles e porque ele escolheu Israel para ser o seu povo exclusivo e santo. Israel era o povo especial de Deus. Deuteronômio 7, versículo 6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, fazendo referência aqui a Israel, né? Te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. E aí o que nós vemos é que porque Israel era o povo santo de Deus, eles eram responsáveis por serem santos. Levítico capítulo 11, versículos 44 a 45 diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu, Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Por ser povo de Deus, Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor. O objetivo era, assim como a gente vê lá em Adão e Eva, que as pessoas ao redor vissem a Deus na forma como o seu povo vivia. A santidade do povo, que é uma santidade derivada de Deus, revelaria a fonte dessa santidade, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Essa é a importância de nós refletirmos o caráter de Deus. Quando Deus nos pede, nos chama a sermos amorosos, também é um amor derivado de Deus. Quando Deus nos chama a ser bondosos, é uma bondade derivada de Deus. Quando Deus nos chama a ser santos, é uma santidade derivada de Deus. E o objetivo de tudo isso, o objetivo de tudo que é derivado, é mostrar a fonte real daquilo que está sendo feito. Nós demonstramos amor para que as pessoas vejam o amor de Deus, esse Deus amoroso. Nós vivemos de uma forma bondosa para que as pessoas vejam um Deus bondoso. Nós vivemos de forma santa para que as pessoas vejam um Deus que é completamente santo e que nos santifica. O problema é que nós vemos que Israel falhou terrivelmente. Israel ele não viveu em santidade. O povo de Israel falhou nisso. Eles se entregaram a outros deuses, eles falharam em revelar o Deus santo aos outros povos. E aí por isso Deus ele decidiu enviar o seu filho, o seu santo filho. Porque o homem é incapaz de ser santo como Deus exige, o próprio Deus proveu a solução. João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele se refere a Cristo como santo e verdadeiro. O anjo Gabriel ele anunciou a Maria que ela daria à luz a alguém que era santo. Em Lucas capítulo 1, até mesmo um demônio reconheceu Jesus como o santo de Deus em Lucas capítulo 4. A santidade de Jesus era vista claramente também nas curas que ele fazia. Ao invés de se contaminar com a impureza das pessoas, ele purificava as pessoas. Jesus é inerentemente santo porque ele e o Pai são um. E tudo que o Pai é, o Filho também é. Então Jesus ele é a personificação e a realização da santidade. Jesus era completamente santo e as pessoas reconheciam isso. Ele vivia de uma forma diferente e as pessoas viam que ele era diferente. E por ser completamente santo, Jesus é capaz também de santificar
as pessoas. Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz que Jesus nos santifica. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, versículo 30, diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sua vida perfeita, a sua morte sacrificial satisfizeram a santa ira de Deus contra pessoas pecadoras como nós. Hebreus 10, 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 13, versículo 12 diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O sacrifício perfeito de Cristo, então, satisfez a ira de Deus. O sacrifício santo de Cristo satisfez a ira de Deus. Cristo ele foi a propiciação pelos nossos pecados. É exatamente isso que a propiciação é: satisfazer a ira santa de Deus. E por meio do sacrifício de Cristo, pessoas impuras se tornam santas, separadas para um propósito, purificadas do pecado, redimidas para viver as boas obras que Deus planejou para nós. E aí o apóstolo Pedro ele aplica inclusive os termos usados por Deus em Êxodo 19, ao falar com Moisés, para fazer uma referência à igreja. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua própria luz. Esse texto ele nos mostra não só a aplicação da santidade de Cristo em nós, nos tornando uma nação santa, um povo exclusivo dele, mas o que ela deve produzir em nós: santidade. O objetivo é muito claro, o apóstolo Pedro ele deixa isso claro. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de, vocês foram separados e santificados para proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o apóstolo Pedro também nos ajuda aqui a pensar na nossa salvação em tempos e etapas em relação à nossa santificação. O que eu quero dizer com isso? A nossa salvação ela envolve 3 aspectos ou 3 tempos de santificação. Santificação passada, santificação presente e santificação futura. Um cristão ele pode dizer: eu estou santificado, eu estou sendo santificado e eu serei santificado. O aspecto passado é essa santificação definitiva ou posicional que acontece quando Deus separa as pessoas para si mesmo no momento em que elas se tornam cristãs, no momento em que elas reconhecem a Cristo como seu Senhor. É o que a gente normalmente chama de justificação. É essa santificação passada. Ela é posicional, ela aconteceu e é definitiva. Existe o aspecto presente também, que é essa santificação progressiva, que nós normalmente só falamos como santificação. É o processo que nós passamos nessa vida, nos tornando mais parecidos com Cristo. E nós temos o aspecto futuro também da santificação. A santificação final é o que nós comumente chamamos de glorificação, que é o que acontecerá quando Deus voltar através de Cristo para redimir o seu povo de forma definitiva e livrar o seu povo definitivamente da presença do pecado, seja na nossa morte ou quando ele voltar. E isso, esses 3 aspectos diferentes, nos traz uma aplicação tridimensional aqui. E são as palavras que a gente vai usar para concluir o nosso tempo aqui no devocional e aplicar esse conceito da santidade de Deus à nossa vida. Essa aplicação a gente vai pensar em 3 palavras: segurança, mudança e esperança. A santidade de Deus nos dá segurança, oferece para nós a possibilidade de mudança e nos dá também esperança. Então, o aspecto passado da santificação, a nossa justificação, nos oferece uma tremenda segurança. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E esse mesmo apóstolo Paulo, que escreve isso aos Coríntios, ele também afirma em Romanos capítulo 8, versículo 30, que aqueles que foram justificados serão glorificados.
A obra consumada de Cristo, ela foi de fato consumada. Ninguém apaga o que ele fez por nós. E ninguém pode tirar de nós aquilo que Cristo conquistou por nós. Então essa segurança, ela traz um aspecto muito prático para nós. A primeira imagem que me vem à mente, né, quando eu penso em alguém inseguro, é alguém estagnado, alguém parado, alguém estacionado, alguém que não anda. Pessoas inseguras, elas são assim. Né? Às vezes você está andando na rua, você vê um carro de autoescola andando por aí. Eu me lembro de quando eu fiz autoescola, né? Cara, eu era inseguro. Eu ia devagar, eu estava sempre preocupado, eu cometia vários erros. Por outro lado, alguém seguro é alguém que está se mexendo, é alguém que segue em frente, é alguém que sabe para onde está indo, é alguém firme nas suas convicções, alguém que não se deixa levar por qualquer coisa. Então a santificação passada, ela nos oferece a segurança que nós precisamos para efetuar a mudança que Deus espera de nós. Irmãos, aquilo que Cristo fez por nós não muda. A justificação que nós temos é garantida não pelas nossas próprias obras, não pela nossa capacidade de viver de forma santa, mas é garantida por aquilo que Cristo fez. E nada muda aquilo que ele fez. Nada pode comprometer a obra de Cristo em nosso favor. Então aquilo que ele garante por nós está de fato garantido. Nós fomos justificados. E isso nos dá a segurança que nós precisamos para efetuar a mudança que Deus espera de nós. Uma vez que os cristãos pertencem exclusivamente a Deus, uma vez que eles foram justificados por Cristo, eles devem refletir o caráter moral de Deus com vidas santas, piedosas e justas. Nós somos justificados, então nós devemos viver uma vida justa. Nós somos santificados, então nós devemos viver uma vida santa. Efésios 4, 21 a 24, nos dá exatamente esse processo de mudança que deve ser a marca do cristão. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Uma vez que nós ouvimos sobre Jesus, e o texto aqui pressupõe um ouvir ativo, alguém que respondeu positivamente ao que ouviu. Uma vez que vocês ouviram sobre Jesus e vocês responderam ativamente, uma vez que vocês foram salvos, vocês devem se livrar do velho homem, renovar a sua mente, se revestir das boas obras compatíveis com essa nova natureza que vocês têm, santa e justa como Deus. Então, resumindo de uma forma simples, cristãos devem ser parecidos com Cristo. A santidade de Cristo, portanto, nos dá segurança, nos leva à mudança e finalmente nos enche de esperança. Deus ele é tão bom conosco que ele nos dá motivação tanto olhando para o passado quanto olhando para o futuro. A certeza de que um dia nós desfrutaremos plenamente da vitória que Cristo conquistou nos enche de esperança para vivermos a mudança no presente. O apóstolo Paulo ele faz uma ligação clara entre a nossa santidade presente e a nossa esperança futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Tão certo, irmãos, como o sol nasceu hoje, tão certo como você está respirando agora, tão certo como a coisa mais certa que você pode pensar, chegará o dia em que nós, povo santo de Deus, nos tornaremos plenamente aquilo que hoje nós já somos posicionalmente. Chegará o dia em que nós seremos completamente santos, perfeitamente santos, e teremos um relacionamento perfeito e pleno com esse Deus que é completamente santo. Chegará um dia em que isso acontecerá. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Então, não desista. Persevere. A batalha é árdua, mas a vitória é certa. A corrida é longa, mas a chegada é certa.
Um dia nós seremos definitivamente santos, como Ele é santo, e desfrutaremos de toda uma eternidade na presença santa do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus, ele é completamente santo, incomparavelmente santo. E ele escolhe para ele um povo que ele deseja que viva de forma santa como ele é santo, para que as pessoas ao nosso redor vejam um Deus santo através das nossas vidas e se rendam a esse Deus incomparavelmente santo. Deus, ele é perfeito, irmãos. E a obra que ele faz em nós é perfeita. Passado, presente e futuro. Ele nos dá segurança, ele nos oferece a possibilidade e nos capacita a viver uma vida diferente, viver a mudança que ele espera para nós. E ele nos dá a esperança de que ele vai voltar e ele vai consumar a obra que ele começou em nós. Essa é a esperança que nós temos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus incomparável. Não há ninguém como o Senhor. Pai, que privilégio imerecido nós temos de servir a um Deus como o Senhor. Um Deus completamente diferente de nós. Um Deus perfeito, um Deus santo. Um Deus que não precisa de nós, mas que nos ama tanto, que enviou o seu único e santo Filho para morrer no nosso lugar, para ser o sacrifício perfeito no nosso lugar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama de uma forma que a gente não consegue entender. Muito obrigado porque o Senhor nos santifica. Muito obrigado porque a sua obra em nós, Pai, ela é completa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos justifica, o Senhor nos dá segurança, o Senhor nos santifica, o Senhor efetua em nós a mudança. E o Senhor vai nos glorificar, Pai. Essa é a nossa esperança. Cristo vai voltar. O Senhor completará a obra que o Senhor começou em nós. E nós desfrutaremos de uma vida perfeita na Tua presença. Pai, que esperança nós temos. Que esperança nós temos. Imerecida. Completamente imerecida. E que entender isso nos mova, Pai, a gratidão, a obediência, a transformação. Que nós nos esforcemos para correr essa corrida até o final de forma fiel, buscando ser cada vez mais parecidos com Cristo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco durante o restante desse dia. Que o Senhor nos ajude, Pai, a identificar onde nós precisamos mudar. Que nós sejamos atentos a isso. E que nós busquemos cada vez mais ao Senhor. Para a Tua glória, Pai. Para a Tua glória. Nós oramos assim, te agradecemos. No precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham todos um ótimo dia. Espero que vocês tenham um ótimo dia, um dia produtivo nas coisas que vocês ainda têm pela frente aí. E nós ficamos por aqui. Um abraço para todos.